Juan Guaidó e garantiu que o Brasil está no caminho certo ao defender solução pacífica para a reconstrução da democracia na Venezuela. Em Genebra, na Suíça, durante sessão da Organização das Nações Unidas para os Direitos Humanos, a ministra Damares Alves também fez um apelo pela união de esforços para restabelecer a pacificação política e social da Venezuela. Não poderia deixar de expressar a preocupação do governo brasileiro com as persistentes e sérias violações de direitos humanos cometidos pelo regime ilegítimo, repito, regime ilegítimo do ditador Nicolás Maduro. O Brasil uniu seus esforços do presidente encarregado Juan Guaidó, não para intervir, mas para prover imediata ajuda humanitária ao povo venezuelano. O Brasil apela à comunidade internacional a somar-se aos esforços de libertação da Venezuela, reconhecendo o governo legítimo de Guaidó e exigindo o fim da violência das forças do regime contra sua própria população. No próximo bloco, Receita Federal libera para download o programa do Imposto de Renda. E mais, conheça as regras de transição propostas pelo governo federal na nova Previdência. A revolução agrícola que impulsiona a produção de alimentos no Brasil. Conheça as pesquisas e as tecnologias inovadoras que estão promovendo o desenvolvimento sustentável do agronegócio e criando mais oportunidades para o pequeno agricultor. Acompanhe o programa Dia de Campo na TV e descubra que os alimentos do seu dia a dia estão ficando cada vez melhores. Dia de Campo na TV, aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Completou 18 anos? Chegou a hora de viver uma nova experiência. Aliste-se nas Forças Armadas. O prazo vai até 30 de junho. Aliste-se já. Baixe o aplicativo do Exército ou acesse o site. Serviço Militar. Agora é a sua vez. Infraestrutura avançada para o país exportar mais. Acordos que abrem novos mercados aos produtos brasileiros. As políticas públicas que promovem recortes da balança comercial, você acompanha aqui na NBR. A tragédia em Brumadinho completa um mês hoje. O trabalho dos bombeiros continua. O número de mortos chega a 179. Ações do governo federal com a desativação de todas as barragens construídas pelo método de alteamento a montante, semelhante a que rompeu em Minas Gerais, fazem parte do esforço do governo federal para evitar novos desastres. Um mês depois do rompimento da barragem da mineradora Vale, o trabalho no mar de lama que tomou conta de Brumadinho continua. Segundo o último balanço, 181 pessoas ainda estão desaparecidas. O número de mortos foi atualizado e passou para 179. Impedir que tragédias como essa se repitam é prioridade para o governo federal. Hoje, durante o discurso no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra, na Suíça, a ministra Damares Alves, da pasta da Mulher, Família e Direitos Humanos, garantiu que o desastre não ficará impune. Como demonstrou a recente tragédia em Brumadinho, a ação ou omissão de empresas podem ter consequências concretas sobre os direitos humanos, notadamente o direito à vida.
O governo Bolsonaro tem atuado para responder de forma firme a essa tragédia e evitar que novos desastres ocorram no futuro. Ao longo dos últimos 30 dias, o governo federal tomou diversas providências para evitar novos desabamentos. A Agência Nacional de Energia Elétrica determinou a inspeção de barragens em usinas hidrelétricas. 21 delas já passaram pela fiscalização. A Agência Nacional de Mineração proibiu a construção de barragens como as de Brumadinho e Mariana. O método conhecido como alteamento a montante é considerado mais instável e mais arriscado para a população. Ela acaba sendo uma condição não muito segura por causa que você está apoiando um barramento em cima de rejeito, ou seja, material não classificado, que às vezes tem água, pode não ter água, e cada vez que você coloca o material, você consegue fazer uma mudança na densidade ali, ou seja, é sujeito a movimentações por baixo do barramento. Isso torna ela um pouco mais perigosa. Toda barragem de alteamento a montante imediatamente tem que fazer remoção de estruturas físicas, escritórios, tudo que tiver ao longo da área de inundação dessa barragem. O Ministério da Cidadania antecipou os pagamentos dos benefícios do Bolsa Família e do BPC, o benefício de prestação continuada. O Ministério da Economia liberou o repasse de R$ 802 milhões em caráter de emergência para atender as famílias atingidas pelo desastre. O Ministério da Saúde repassou R$ 4 milhões para municípios da região e determinou a intensificação de serviços psicossociais para atender a população. A operação de resgate dos corpos contou com o apoio logístico do Exército de Israel, que enviou 140 soldados para ajudar nos trabalhos. A Advocacia Geral da União vai acionar a Justiça para que a empresa Vale ressarça todos os gastos causados pelo rompimento da barragem de Brumadinho. A nova Previdência segue em análise no Congresso Nacional. O governo trabalha pela aprovação da proposta, que deve assegurar a aposentadoria das próximas gerações e ainda gerar economia de mais de R$ 1 trilhão em 10 anos. Nós vamos ver agora o que ela prevê para quem já está no mercado de trabalho. Com a nova Previdência proposta pelo governo, quem já está no mercado de trabalho vai poder escolher entre 3 formas de aposentar. São as regras de transição, que valem tanto para o setor privado quanto para o público. Mas será que os brasileiros sabem qual é a melhor opção? Pelas novas regras aí, eu acho que eu já tenho tempo passado, né? Só que eu não tenho certeza. Eu comecei a ler um negócio disso no jornal sobre as novas regras da Previdência, né? Não entendi foi nada. Eu quero ver aí no que vai dar. Tá com muita dúvida ainda? Sim, bastante. Calma, vamos explicar. A primeira regra de transição se parece muito com o que temos hoje. Para receber a aposentadoria integral do INSS, o trabalhador precisa atingir uma quantidade determinada de pontos. O que vale nessa conta é a soma da idade com o tempo de contribuição. Em 2019, essa soma terá que ser 96 pontos para homens e 86 para mulheres. A cada ano será necessário mais um ponto na soma até o limite de 105 pontos para homens em 2028 e 100 pontos para mulheres em 2033. Além disso, o trabalhador poderá aguardar a idade mínima, que chegará a 65 anos para homens após 8 anos de transição e 62 anos para mulheres após 12 anos. Já a terceira regra vale para quem está próximo de se aposentar e tiver ao menos 28 anos de contribuição no caso das mulheres e 33 anos no caso dos homens. Nesta, todos terão de cumprir 50% do tempo que falta para atingir o tempo de contribuição. Uma pessoa que está 1 ano de se aposentar, qual vai ser o grande custo para ele? Trabalhar mais meio ano. Então, você pensando em se aposentar num mês, ele vai se aposentar 6 meses depois, nessa situação. As regras de transição, elas são trazidas para que os planejamentos de vida individuais de cada um dos segurados não sejam afetados de uma forma tão drástica por essa necessidade que o governo vê de trazer novos critérios para que as pessoas possam fruir do benefício de aposentadoria.
Para os servidores públicos, o tempo de contribuição será de 35 anos para homens e 30 para mulheres. É preciso ter 20 anos de tempo de serviço e 5 anos no cargo. Para quem ingressou até 31 de dezembro de 2003, o salário integral vai ser mantido. Em todos os casos previstos na nova Previdência, quem escolhe a melhor opção na hora de se aposentar é o trabalhador. Cabe a cada um verificar o que é mais vantajoso no seu caso. Então, por exemplo, o sistema de pontos é mais vantajoso para quem começou a contribuir muito cedo. Então, nesse caso, um homem com 56 anos de idade que tenha contribuído já por 40 anos, ele vai poder se aposentar pelo sistema de pontos. Começa no dia 7 de março o prazo para enviar a declaração do imposto de renda. Mas o contribuinte já pode baixar o programa para adiantar as informações. A Receita Federal também liberou o aplicativo para celulares e tablets. Por enquanto, o contribuinte pode apenas preencher os formulários. O envio da declaração só poderá ser feito a partir de 7 de março. O prazo para acertar as contas com o Leão se estende até o dia 30 de abril. Está obrigado a declarar quem recebeu acima de R$ 28.559,70 em 2018. Enquanto o prazo para enviar a declaração não chega, o contribuinte pode ir preenchendo os formulários com calma, verificando inclusive se falta algum documento. O preenchimento antecipado também pode evitar erros causados pela pressa. Deixar de informar uma fonte pagadora ou incluir valores incorretos podem fazer com que o contribuinte caia na malha fina. A novidade deste ano é que será obrigatório informar o CPF de todos os dependentes do contribuinte, seja qual for a idade deles. Todas as informações sobre a declaração do imposto de renda e também o caminho para baixar o programa estão em receita.economia.gov.br. O resultado do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, foi divulgado hoje na página do programa na internet. Ao todo, são 100 mil vagas na modalidade juros zero e 450 mil para o PFIES, modalidade contratada direto com os bancos privados. Os estudantes pré-selecionados para a modalidade juros zero devem complementar as informações no site no período de 26 de fevereiro a 7 de março. Já os aprovados no PFIES devem verificar os procedimentos com as operadoras de crédito e também nas instituições de ensino superior. Foi realizada nesse domingo a troca da bandeira nacional, que desta vez foi comandada pela Força Aérea Brasileira. A cerimônia na Praça dos Três Poderes marcou o início das comemorações do Dia do Especialista de Aeronáutica, celebrado em 25 de março. Como tradicionalmente ocorre, a troca da bandeira foi feita ao som do hino nacional e de uma salva de 21 tiros de canhão. O bandeirão, como é conhecida a bandeira da Praça dos Três Poderes, tem 186 metros quadrados, pesa 90 quilos e fica no topo do mastro, que tem 110 metros de altura. O brigadeiro do ar, Vincent Dang, falou com nossa equipe sobre a importância da cerimônia. Em 2019, essa foi a primeira troca da bandeira a cargo do Comando Aeronáutica e organizada pela Ala 1. E o objetivo da troca da bandeira, essa cerimônia, essa pompa toda, é enaltecer nossos símbolos nacionais. O hino nacional, o hino da bandeira e principalmente a bandeira nacional. A Agência Nacional de Aviação Civil iniciou hoje a Operação Carnaval nos 6 aeroportos mais movimentados durante o feriado. O reforço na fiscalização continua até 9 de março nos terminais de Guarulhos e Congonhas, em São Paulo, Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Recife, em Pernambuco e Salvador, na Bahia. Durante a operação, as companhias aéreas se comprometeram a adotar medidas que facilitem o fluxo de passageiros, mantenham a ocupação máxima das posições de check-in nos horários de pico, reforcem o número de funcionários em guichês para informações e registro de manifestações, além da suspensão da prática de overbooking.
Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí, é 61998678787. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. De segunda a sexta, às 7h15 da noite, é a hora de exibir os programas realizados pelos parceiros da NBR. Na segunda, Conhecendo Museus, do IBRAM. Terça, Conexão Ciência, da Embrapa. E na quarta, Meio Ambiente por Inteiro, da TV Justiça. E na quinta, Dia de Campo na TV, da Embrapa. Fechando a semana, Conexão Eleitoral, do TSE. O melhor dos nossos parceiros, de segunda a sexta-feira, às 7h15 da noite, aqui na NBR. Para garantir um dos mais importantes direitos do cidadão, o governo usou essa arma. Foi assinado o decreto-lei que assegura o direito de posse de arma para legítima defesa. Essa medida regulariza a compra e posse de armas por pessoas de bem em todo o país. Uma conquista que dá a cada um a liberdade de ter ou não arma para sua proteção. Porque uma democracia se faz com a defesa dos direitos de todos. A seguir, entre um café, uma prosa. Nascido em Goiânia, Goiás, o escritor chegou a Petrolina ainda criança. Se formou em Economia pela Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, e durante este período na faculdade utilizava a biblioteca para ler obras que inspirariam sua trajetória no mundo literário. Hoje, além de obras russas e norte-americanas terem influenciado seus textos, a música, cinema e até o bate-papo também são inspirações